Muito bem. O último estudo nós falamos sobre o batismo, né? Um estudo muito bonito, um estudo lindo que eu gosto, e que é uma aliança que cada pessoa deve fazer com Deus, né? Deve aceitar o evangelho e ser batizado, assim como Jesus foi. Jesus foi aquele que deu o grande exemplo do batismo para nós. O exemplo de Cristo é o maior apelo que nós devemos ser batizados. Jesus não tinha pecados e foi batizado. Ele é o nosso líder e nós temos que seguir os seus passos. Todo aquele que crer, disse Jesus, e for batizado, esse será salvo. O batismo é o ingresso no reino de Deus, né? É como receber aquela autorização para entrar no grupo dos salvos, tá bom? Esse é o batismo. Agora, hoje nós vamos estudar outro assunto, uma outra aliança que Deus fez com o povo e que, na verdade, ela possui uma lição muito grande para nós. Já estão conseguindo ver aí? Esta é uma réplica. Dizem que a réplica é mais fiel da Arca de Noé. Ela está nos Estados Unidos. Ela demorou 6 anos para ser construída. Há quase 2 anos atrás eu fui para Orlando, nos Estados Unidos, mas fiquei com a vontade de ir lá ver essa arca, mas era um pouco distante. Os Estados Unidos é bem grande, né? De onde nós estávamos, nós tínhamos um roteiro já bem programado e não deu para ir lá ver. Mas hoje ela está pronta e ela recebe muitos turistas, dá para entrar nessa arca. Não sei se você está conseguindo ver o tamanho das caminhonetes perto dela. Está conseguindo ver aí, Paulo? Né? Olha lá, o tamanhozinho da caminhonete, as pessoas ali. Ela é muito grande. Dizem que é uma réplica bem fiel. Aqui tem alguns poucos dados que eu tirei, tinha mais informações num site aqui da BBC. Gastaram 100 milhões de dólares para construir a arca. 100 milhões de dólares, gente, é mais de R$500 bilhão, tá? Então, mais 100 milhões de dólares para construir essa arca. Ela tem 153 metros de comprimento, e essa é uma medida bem fiel, assim, ao que a Bíblia diz, né? Ao que a gente imagina com base no côvado. A medida no passado era o côvado, né? Côvado. Convertendo esse côvado, dá em 153 metros. Mas dizem alguns que poderia ser maior ainda, porque o côvado lá nessa época poderia ser maior. Então, mas pelo menos esta arca tem 153 metros de comprimento. Imagine só. Se o terreno da sua casa tem 20 metros de comprimento, você multiplica ele por 7,5, é o comprimento dessa arca. Comprimento, né? 8.000 metros cúbicos de madeira para fazer a arca. E se você transformar tudo em tábuas, são 980 quilômetros de tábuas. É muita coisa, né? É muito grande. Então, vamos lá. O que Jesus falou sobre o dilúvio? Hoje nós vamos tirar algumas lições sobre o dilúvio. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus, no capítulo 24. Versos 37 até o 39. Enquanto você localiza, Mateus 24 foi um sermão de Jesus sobre o tempo do fim, tá? Quando nós estudamos a volta de Cristo, nós estudamos uma parte deste sermão de Jesus. E agora nós vamos estudar mais um pedacinho, que é o que Jesus falou sobre o dilúvio. Então, Mateus 24, versos 37 ao 39. Deixa eu ver se todos encontraram. Boa noite ao Claudinei, boa noite ao Simar, que chegaram. Temos algum voluntário para a leitura? Mateus 24, versos 37 até o 39. Quem gostaria? Dona Marina? Opa, então solta o som para nós, Dona Marina. Aperta no... Só tem que apertar a tela. Isso. Ok. A senhora está prática já aí, hein? Pode ler, fazendo favor. 37, né? Até o 39, não. Isso. 37 ao 39.
Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, caçava e dava-se a casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então perceberam senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Muito bem, dona Marina, muito obrigado. O verso 37 diz que assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Olha, se Jesus comparou a sua volta com os dias de Noé, o que nós temos que fazer? Estudar os dias de Noé para entender como serão os últimos dias e qual deve ser a nossa atitude. Você percebeu? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem, ou seja, a volta de Cristo. O verso 38 fala como aqueles homens viviam antes de acontecer o dilúvio. Fala que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Bom, como eles viviam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Tem alguma coisa de errado em comer, beber, casar, dar-se em casamento? Na verdade, em si, essas coisas não têm erro, mas o problema era o momento que eles estavam vivendo. Aqui, Jesus quer dizer, eles estavam vivendo como se nada fosse acontecer, percebe? Viviam a vida normal, buscando os prazeres da vida e nem preocupados. Olha, o dilúvio estava para cair. O dilúvio iria cair e destruir tudo. E eles estavam vivendo como se nada fosse acontecer, né? Comamos e bebamos e ó, amanhã deixa para amanhã, sem se preocupar. É isso que Jesus está dizendo. E quando eles menos perceberam, veio o dilúvio e destruiu a todos, levou a todos. E aí Jesus diz: assim será a minha vinda, tá? Então, esse estudo do dilúvio, ele é muito importante para a gente entender os últimos dias da história e como nós devemos agir. Boa noite, Araci, Chiquinho. Boa noite, cheguei! Tudo bem? Ó, depois vocês assistem o comecinho, que nós estamos falando da Arca de Noé. Eu mostrei a arca aqui, mostrei umas coisas legais, tá? Com as informações boas. Nossa, mas é sobre... atrasado. Não, tá ótimo. Chegou, que é o importante. Nós estamos falando sobre os dias do dilúvio. Jesus disse que assim como foram nos dias de Noé, será novamente, tá? O dilúvio estava profetizado que ele viria e as pessoas não davam a mínima para isso até que um dia ele veio. Nós vamos continuar a leitura, tem mais alguns versos para nós lermos. Agora em Lucas, no capítulo 12. Como Jesus denomina aqueles que vivem pensando somente no dia de hoje, tá? Como Jesus chama aqueles que só pensam no dia de hoje, não pensam no amanhã, nas profecias sobre a história. Lucas capítulo 12, versos 19 e 21. Lucas capítulo 12. Nós estávamos em Mateus, só um pouquinho para o lado direito, Mateus, Marcos, e então Lucas. Lucas capítulo 12, versos 19 até o 21. Temos algum voluntário? Lucas capítulo 12, versos 19 até o 21. Posso ler, Zé? Pode, minha mãe, é claro. Então, tá bom. 18 até o 21? 19 até o 21. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, e descansa. Come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo
e não é rico para com Deus. Olha que interessante. Aqui apresenta-nos um homem, se a gente lesse um pouquinho antes, um homem que ele já era rico, e ele fez uma plantação maior ainda, um celeiro maior ainda, encheu aquele celeiro e falou, agora eu vou viver regaladamente, né? Comer, beber, né? Aproveitar a vida. E Jesus falou assim, ó, no verso 29, louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, ou seja, ele ia morrer naquela noite, né? E não estava nem pensando na sua vida espiritual, como ele estava, se ele estava preparado ou não. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado? Né? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, nós devemos, especialmente nos dias em que nós vivemos, pensar onde nós estamos entesourando. Estamos guardando tesouro aonde? Na terra ou no céu? Alguém pode dizer assim, eu sou o pior, porque eu não estou guardando nenhum dos dois, né? Nem tesouro na terra e nem no céu, né? Mas o guardar tesouro no céu, nós não precisamos fazer nada, comprar nenhum terreno, nada disso. Simplesmente consertar a nossa vida, entregar a nossa vida nas mãos de Deus e está reservado o nosso tesouro no céu, né? Então, aquele que só busca os prazeres da terra, respondendo aquela pergunta, Jesus o chama de louco. É loucura, gente, viver como se não houvesse amanhã. Viver só para satisfazer os prazeres momentâneos, não pensando no que vem depois, especialmente no que está revelado na Bíblia Sagrada. E assim era a vida das pessoas que viviam antes do dilúvio. Viviam como se não houvesse amanhã, principalmente como se o dilúvio nunca fosse chegar. Vamos lá, vamos seguir. Qual foi o ato de fé de Noé? Tá bom? O que a Bíblia chama que foi um ato de fé por parte de Noé? Está em Hebreus, continua para o seu lado direito, assim. É bem para frente, lá perto do Apocalipse. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Deixa eu ver se todos localizaram. Hebreus 11, verso 7. É para frente ou para trás de Lucas, onde nós estávamos? Para frente, para o lado direito. Para frente, para o seu lado direito. Lado direito? Ah, meu lado direito. Então tá. Hebreu. É depois de João? Depois, pode passar. Ah, João, Coríntios, né? Pode passar. Colossenses. Pode passar um pouco mais. Apocalipse não, né? Não, agora é um pouquinho antes. Um pouquinho antes. É que eu passei. Passou bastante. Está chegando já, está chegando. Se a senhora quiser me falar o livro que a senhora está, eu vou falando se está mais próximo. Colossenses. Um pouquinho para o lado direito. Ah, achei. Isso. Hebreu? Capítulo 11, versículo 7. Ah, tá. Temos algum voluntário para leitura? Alguém gostaria de ler? Exato, eu vou ler. A joia, Vaninho. 11, Vou verso ler. 7. 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente inspirado acerca do acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha que verso bonito. Aqui diz que pela fé, Noé, divinamente instruído, né, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ou seja, nunca tinha acontecido um dilúvio, nunca. Na verdade, vocês vão perceber que isso daqui nunca tinha nem chovido, tá? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Mas coisas que nunca tinham acontecido ainda, Noé acreditou, tudo pela fé. Olha, Deus falou que virá um dilúvio e ele acreditou. E então diz a Bíblia que ele aparelhou uma arca, ele fez uma arca
com todas as cautelas necessárias, tá? Ele se dedicou para construir uma arca. Por meio desta arca, toda a sua família foi salva, sua casa. E diz no finalzinho que assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Como que ele condenou o mundo? A partir do momento que Deus disse, olha, Noé, vai vir um dilúvio, você tem que fazer uma arca, porque tudo que você conhece vai ser destruído, no coração dele, ele já não tinha mais apego com nada daquela época, certo? Isso quer dizer que ele condenou o mundo. Olha, Deus vai destruir? Isso está condenado para Deus? Então, para mim também está condenado. Essa era a decisão de Noé. Então, ele fez uma arca pensando no futuro, olhando para frente, tá? Olhando para a promessa. Por isso aqui, que diz que ele se tornou um herdeiro da justiça que vem da fé. Foi um ato de fé, acreditar no que nunca tinha acontecido e se preparar para aquele evento. Tá joia? Assim somos nós com respeito à volta de Cristo. Né? É um evento que muitas pessoas vão dizer que nunca vai acontecer, a ciência vai dizer que é impossível, isso não vai acontecer, mas nós, pela fé, nos apegamos a essa esperança e colocamos todo o nosso coração na vida por vir, no que virá, né? Na volta de Cristo. Essa é a nossa esperança, o que nos conforta, isso tudo isso nós fazemos pela fé, tá? De tal maneira que decidir entre esse mundo e a vida futura, nós decidimos a vida futura. Assim tem que ser. Como Moisés, como Noé fez. Ele condenou o mundo para receber a promessa, tá? Vamos seguir. Olha só que curioso. Vamos lá para Gênesis, capítulo 2. Como é que Deus regava a terra antes do dilúvio? Será que chovia igual chove hoje? Gênesis capítulo 2. Versos 5 e 6. Gênesis capítulo 2. Antes eu quero perguntar aqui, ó. Quem acha que... Bom, alguém já ouviu essa história de como era que Deus regava a terra antes do dilúvio? Regina Sagner, sabia, Regina, como era que Deus regava a terra? Não. Deixa eu ver quem mais está aqui. Chiquinho, você já tinha ouvido falar como é que Deus regava a terra antes do dilúvio? Quer ver? Olha só que interessante. Gênesis capítulo 2, versos 5 e 6 de Gênesis. Essa informação é muito curiosa, muito legal e importante para esse estudo, que ela vai nos mostrar o tamanho da fé de Noé. Tá? Não era maná, Eliseu? Maná? Não, o maná foi o período que o povo ficou no deserto e era o pão do céu, né? Agora é antes do dilúvio, é antes de Moisés, antes do período da escravidão, antes de tudo. Tá? Aqui no comecinho da criação, quando Deus criou o mundo, como era que Deus regava, molhava a terra? Será que era com águas que caíam do céu, como nós conhecemos hoje a chuva, ou tinha outra forma? Olha com atenção, vou pedir para o Chiquinho ler para nós. Gênesis 2, versos 5 e 6. Pode ler, Chiquinho, se você já encontrou. Espera aí. Gênesis, capítulo 2. Pode ler? Pode. 5 e 6. Ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo, e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Vê para nós o versículo 6, Chiquinho, de novo. 6. E fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Da onde vinha a água para regar a superfície do solo? Da terra. Da terra. Olha como a minha versão fala. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gente, olha que coisa curiosa, como era diferente. Quando Deus acabou de criar este mundo, Deus não formou a chuva como nós conhecemos hoje. A chuva hoje é uma bênção.
mas ela também causa muito estrago. E nessa época, não. Era uma neblina que subia da terra e molhava a superfície. Então, era uma forma bem mais branda, equilibrada, de regar toda a terra. Sabia disso, tia Rosa? Não, né? Olha que informação curiosa. Então, gente, quando Deus diz assim para Noé, nós acabamos de ler em Hebreus, que ele pela fé, ele acreditou em fatos que nunca tinham acontecido antes. Um dos fatos que nunca tinha acontecido era a chuva. Nos dias de Noé, não havia chovido ainda, e Deus falou para ele, ó, vai chover, vai cair uma tempestade que vai inundar a terra inteira e você tem que fazer uma arca. Imagina só, uma coisa que nunca tinha acontecido, e ele acreditou. Por que ele acreditou? Porque ele confiava na palavra de Deus. Agora eu quero que você imagine comigo, Noé fazendo uma arca. Deus falou, Noé, faz uma arca porque vai chover. E ele começa a fazer uma arca daquele tamanho que eu mostrei para vocês. E não tinha esse maquinário dos dias atuais, né? E imagine o trabalho que deu essa arca. A Bíblia fala, que nós vamos ler daqui a pouquinho, que foram 120 anos Noé pregando que viria o dilúvio e fazendo aquela arca enorme. 120 anos de pregação. Não é difícil imaginar algumas pessoas chegando até Noé e falando, Noé, o que você está fazendo aqui? E ele dizendo, olha, estou construindo uma arca. Por que, Noé? Está longe do mar, o mar está longe daqui. O que você está fazendo nessa arca? Não tem água aqui. E ele diz, olha, é porque vai chover. É isso aí, Vaninho. O Noé falava, ó, vai chover. E vai inundar, vai ter um dilúvio, Deus me falou. As pessoas começaram a falar, olha, o Noé está louco. O Noé está louco. Nunca choveu, não vai inundar, e está fazendo uma arca desse tamanho, né, aqui nesse lugar. Mas cada martelada que ele dava era uma pregação do evangelho, dizendo, ora, arrependam-se, esse mundo é mau, virá um dilúvio. Vou mostrar daqui a pouco na Bíblia por que Deus teve que mandar um dilúvio. Vocês vão ver que não tinha outra saída. Teve que recomeçar, né? E então Noé, ele trabalhou contra tudo e contra todos, tá bom? Imagine Noé fazendo uma arca daquele tamanho, ele teve que deixar a sua própria profissão para cuidar daquilo. Todos os recursos de Noé foram gastos para fazer a arca. Já parou para pensar nisso? Você viu que atualmente tentaram fazer, foi 100 milhões para fazer uma arca. Agora, lá naquela época, o trabalho, a dificuldade, a luta, né, para construir essa arca. Ou seja, toda a vida de Noé estava dedicada àquilo. Por isso é que o livro de Hebreus diz que ele condenou o mundo. Ele estava olhando só para o futuro. Ele sabia que aquele mundo estava condenado e ele estava olhando para o que viria. Alguém alguma vez já te criticou por você falar que estava estudando a Bíblia? É diferente para você, para falar, crente, você é crente? Você tem coragem de andar com a Bíblia embaixo do braço na rua? Fala a verdade, dá um pouquinho de vergonha, né? Se você tem vergonha, não tem problema, tá? Você vai acostumar, você vai entender que não há por que ter vergonha, até porque o cristão, em todas as épocas, ele sempre foi taxado como alguém tapado, como alguém que não sabe das coisas, como está errado. Essa fé sua é muito cega, né? Sempre foi criticado, os profetas foram perseguidos. E Jesus falou que nós somos felizes, bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça, por causa da fé, tá bom? Então, olha, isso não é novo. Se alguém te criticar hoje em dia, saiba que criticaram o Noé lá atrás, tá bom? Lá atrás. Vamos seguir para a gente ver mais detalhes dessa história fascinante? Eliselton. Oi, Vaninho. As pessoas têm preconceito, né? Uhum. Preconceito das pessoas usar a Bíblia, né? Andar com a Bíblia debaixo do braço, que nem você está falando aí. Como? Entendeu? 7. Isso mesmo. E, Eliselton, no passado também, assim, muito tempo atrás, quando eu era criança, morava no sítio e caía muita garoa, sabe? Assim, a grama ficava molhada. Hoje acho que não existe mais isso. Pelo menos eu nunca vi. Você vai aí no sítio, aí você vai tudo seco. A garoa parece que não cai mais na terra. Entendi. Né? Então, Vaninho, o que é mais fácil? Andar com a Bíblia embaixo do braço ou deixar a sua profissão e construir uma arca num mundo que nunca choveu antes, né?
Ixi, bem melhor andar com a Bíblia debaixo do braço, né? Então, vamos ver agora o que aconteceu com o mundo, por que que Deus mandou esse dilúvio. Nós vamos ver nesses versos agora uma demonstração de como estava a decadência humana, tá? Se nós lêssemos os capítulos 1 e 2 de Gênesis, veríamos que Deus fez tudo muito bom. O próprio Deus fala que tudo que ele criou era bom. Criou o homem, criou o planeta, toda a natureza em harmonia. E então, no capítulo 3, o homem peca, né? O homem comete o pecado. Eu gostaria, o Vaninho pode ler para nós o capítulo 3, verso 7, Vaninho? Ó, sim, Nós vamos Lisel. ver, logo após o que o homem pecou e entrou o pecado no mundo, as coisas como começam a acontecer. O pecado é como um vírus que vai tomando conta e destruindo, sabe? Nós vamos percebendo que vai piorando cada vez mais a humanidade. Vai, Vaninho, capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só que interessante. Assim que o homem e a mulher pecaram, algumas coisas começaram a acontecer. O pecado entrou. E a primeira consequência, diz o texto aqui, é que eles perceberam que estavam nus. A história mudou, tá? A maldade já começou a ficar nos olhos do homem e da mulher, antes mesmo da entrada do pecado. Dizem que havia como se fosse uma vestimenta celestial de pureza em volta do homem e da mulher, e agora eles estão completamente nus, tá? Agora o capítulo 4, Vaninho, versos 8 até o 12. Pode ler para nós. Capítulo 4 de Gênesis, do 8 até o 12. 8 até o 12? Tá. Isso. Vamos lá, então. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: eu não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando, Tá bom até aí, Vaninho. Olha só, então, tá bom até aí. Aqui nós vimos o primeiro homicídio, gente. Sabe que a Terra, ela está... Depois desse evento aqui, parece que a Terra nunca mais parou de receber o sangue humano, né? Se você fizer um estudo atual do número de homicídios que acontecem todos os dias, você vai ficar horrorizado, né? Marido matando mulheres, irmãos matando irmãos, tem caso de pai matando filhos, mãe, horrível, horrível. Quantos crimes, né? Por violência, por bobeira, por banalidade em bar, acidentes, criminalidade. A partir deste primeiro homicídio, a Terra não parou mais de receber o sangue humano. Horrível. Aqui, e o pior de tudo, não podia ser algo mais traumático, né? Que os filhos de Adão. Dizem que eram, os estudiosos falam que pelo o texto original da Bíblia dá a entender que Caim e Abel eram gêmeos, sendo Caim nascido primeiro e Abel na sequência. E um irmão matou o outro. Já pensou? Que coisa horrível. Hoje nós não vamos estudar somente a história de Caim e Abel, vale a pena até fazer um estudo sobre esses dois, por que isso aconteceu, mas não é o caso de hoje, tá? O fato é que Caim chamou Abel para ir no campo com ele e pegou ele de surpresa e tirou a vida do próprio irmão. Quero que você se coloque no lugar de Adão e Eva, dos pais, né? Para você perceber a dor desse primeiro casal, né? Um filho matando o outro. E então, Caim escondeu o corpo de Abel. Mas no versículo 7, versículo 10, Deus diz: o sangue, a voz do sangue de teu irmão clama da terra até mim.
Sabe o que quer dizer isso daqui? Que nenhum crime passa desapercebido por Deus, passa longe dos olhos de Deus, muito menos crimes de sangue, tá? Todo homicídio que é cometido, Deus vê. O sangue, Deus que é o doador da vida, é como que aquele sangue clamasse para Deus por justiça, tá joia? E aqui nós vemos o primeiro crime, horrível. Nós vamos perceber que a coisa só vai piorar. Dá uma olhadinha para Gênesis capítulo 4, verso 17. Você acha que nessa época que já existia cidade? Lá nessa época, no passado. A Bíblia vai nos dar uma informação valiosa agora. A primeira cidade da história da humanidade, hein? Capítulo 4, verso 17. Alguém poderia ler? Gênesis 4, 17. Temos algum voluntário? Eu leio já. Eu leio. Pode ler, Vaninho. Pode ler. 4:17. Isso. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe chamou Enoque, o Muito nome bem. do filho. Isso. A primeira cidade registrada aqui na Bíblia se chama Enoque, que era o nome de um filho de Caim. E esta cidade cresceu bastante. Outras cidades apareceram. E as cidades começaram a concentrar ali as pessoas e se tornar centros de violência, criminalidade, foram crescendo cada vez mais. E as pessoas foram se afastando. Toda essa descendência de Caim foi de pessoas que foi se afastando de Deus, cada vez mais. Agora, Gênesis 4, Vaninho, verso 19. 4:19. Isso. Lameque tomou para si 2 esposas, e o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Olha que coisa curiosa. Lameque é um dos descendentes de Caim, um tataraneto aí de Caim. E é o primeiro caso registrado na Bíblia de bigamia. Tá? Lameque casou-se com 2 esposas. Tá? Vai mostrando aqui como é que Deus havia criado. Criou homem e mulher, um casal. E assim era para se manter. Até que chega nesse ponto aqui, que a promiscuidade foi crescendo, foi piorando, esse homem já arrumou 2 esposas. E isso continuou a acontecer cada vez com mais frequência. Dá uma olhadinha agora para o verso 23 do capítulo 4. Vaninho, lê para nós. Capítulo 4, verso 23. Ah, tá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matai um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Olha só, o Lameque chamou suas esposas, as 2 foram mulheres. Eu matei um homem porque ele me feriu. E matei um outro rapaz também porque ele me pisou. Esse fato mostra que a vida humana começou a ter pouco valor. Por pouca coisa, tiravam-se a vida, tá? Pessoas eram mortas. Aqui mostra para nós, gente, a degradação da humanidade. É isso que eu quero que vocês vão entendendo. Vai ficar mais claro ainda para frente. Mas aqui nós vamos percebendo, o homem saiu perfeito das mãos de Deus, sem maldade. Com a entrada do pecado, tudo vai mudando. E a descendência de Caim se entrega para a maldade e só vai crescendo. A maldade vai crescendo nas cidades, promiscuidade, né, pecados relacionados à sexualidade desenfreada, violência, crimes. Olha só o que acontece. Bom, um parênteses aqui, porque mesmo naqueles dias tão difíceis lá, que o povo estava desse jeito tão mal, tão perversa aquela geração, havia homens que andavam com Deus. Um exemplo disso está em Gênesis capítulo 5,
versos 21 até o 24. Gostaria de pedir que alguém pudesse ler para nós, Gênesis 20, capítulo 5, versos 21 até o 24. Temos algum outro voluntário? Alguém que não leu ainda? Posso Araci, ler? Pode acho que deixar. Araci... Tá, primeiro então Araci, depois a Lucilene. Araci, capítulo 5, verso 21 até o 24. Sim. E com 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Enoque andou com Deus depois de gerar Matusalém. Enoque viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o arrebatou. Olha que Mas- bonito. Primeiro, é só até o 24. Acabou aí? Chegou até o 24? Sim, já li o Então 24. tá ótimo. Obrigado, Araci. Antes, deixa eu explicar algumas coisas que para você, se você talvez nunca leu, você pode ter ficado surpreso. Que história é essa que ele viveu 300 anos, né? Você conhece alguém que já viveu 300 anos? Gente, lembre-se que aqui nós estamos falando de um passado bem distante, quando as pessoas tinham acabado de sair das mãos de Deus. Adão e Eva tinham sido criados diretamente ali por Deus, eles tinham uma saúde muito, mas muito superior à nossa. E eles viviam bastante. Adão, por exemplo, viveu, quer ver? Dá uma olhadinha, vira uma página em capítulo 5, verso 5, capítulo 5, verso 5. Olha quantos anos Adão viveu. Gênesis capítulo 5, verso 5. Todos acharam? Eu vou ler, ó. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Olha só que coisa curiosa. Adão, ele tinha uma saúde muito superior à nossa, uma força física, saúde. Ele viveu 930 anos. E se nós continuássemos a leitura, infelizmente morreu, né? Não era para morrer. Se ele não tivesse pecado, não morreria. Mas, se nós fizéssemos uma leitura, vamos ver que era essa faixa, 900 anos, 930, 900. Teve o que mais viveu, chamava-se Matusalém. Ele viveu 969 anos, tá? Mas aqui Enoque, diz o texto, que quando ele tinha 365 anos, Deus o tomou para si. E diz no verso 24, olha só, andou Enoque com Deus, capítulo 5, verso 24. E já não era, porque Deus o tomou para si. Gente, isso aqui é tão bonito. O que aconteceu com Enoque? Aquela geração, aquele povo que era mau, ruim, mesmo no meio desta geração tão perversa, Noé era fiel a Deus. Você percebe como não há desculpa para a infidelidade? Por mais que hoje a nossa geração também seja perversa, as pessoas fazem tudo errado, são desonestas, não é desculpa para a gente ser assim também. Porque Enoque andava com Deus. E eu quero pedir uma ajuda para vocês. O que quer dizer andar com Deus? Alguém saberia dizer? Uma pessoa que anda com Deus, como é essa pessoa? O que é andar com Deus? Alguém tem ideia? Ocimar Duarte levantou a mãozinha. Eu acredito que é andar pelos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus, correto, corretíssimo. Algo mais? Aquele que segue os mandamentos da lei de Deus, ele anda com Deus. Correto? Corretíssimo, Araci. Está em harmonia com o que o Ocimar disse, né? Aquele que Sim, segue os Eliseu. caminhos de Deus. Sim. Eliseu, e fazer a vontade dele. Anda Os como ele mandamentos. também. Correto. Perfeito. Não Gente, pecar. aqui, Não sabe pecar. correto. Sabe que nessa expressão andar com Deus, está, além de tudo isso que vocês disseram, está no sentido de ser íntimo de Deus. Percebe? Quem anda com está próximo da outra pessoa, né? Andar com Deus é estar sempre próximo. Então, Enoque, quando se levantava, ele logo falava com Deus. Senhor, por favor, muito obrigado pela noite. Fica comigo nesse dia, Senhor, eu tenho isso para fazer, esse projeto, tal, sabe? Falava com Deus. Durante o dia, ele continuava andando com Deus.
tudo que acontecia no seu dia, Senhor, olha, aconteceu esse imprevisto, por favor, nos ajude, tal. Sabe, tudo ele estava falando com Deus, ele era íntimo de Deus. Andar com Deus é isso. É estudar a palavra, orar, obedecer, como vocês falaram. Isso é andar com Deus, é ser íntimo de Deus. É ser Eliseu, amigo de Deus. Oi, Vaninho. eu acho que hoje, se as pessoas for fazer isso, se a gente for fazer isso igual Enoque, as pessoas vão falar que nós estamos loucos, vai falar que nós somos que nem Noé. Começar a conversar, falar, né? Falar, isso tá louco aí, doidou. Olha, Começou meio assim, e agora ficou louco, né? aconteceu no verso 24 uma coisa muito bonita, porque Noé, ele não passou pela morte, sabia? Deus o arrebatou vivo, como uma demonstração de que nós podemos andar com ele, e que quem estiver com Deus terá a vida eterna. Claro Zé, que... Oi, minha mãe. uma correção, você falou Noé, Enoque. Ô, Noé, Enoque, Noé. Noé vai chegar daqui a pouquinho. Falei isso. O Noé vai chegar daqui a pouquinho, tá bom? Então, Enoque foi trasladado. Depois, se alguém tiver mais alguma curiosidade sobre Enoque, pergunta lá para o Ricardo, que a gente vai conversando. Vamos seguir aqui, que o assunto é bom e eu tô dando uma enroscada, para a gente chegar no final. Como estava a terra naqueles dias? Gênesis capítulo 6, sequência aí. Agora a Bíblia vai dar um quadro, assim, pintar um quadro perfeito de como eram aqueles dias. A Lucilene lê para nós, 6, do 5 até o 10. Lucilene. Tá bom. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Muito obrigado, Lucilene. Usou a mesma expressão para o Enoque, que Noé andava com Deus. Mas no verso 5, capítulo 6, verso 5, diz que o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando a Bíblia fala isso daqui, ela não está exagerando, tá? Ela está dizendo que o homem era mau todo o tempo. E todo o pensamento do homem era como tirar vantagem, como fazer maldade, como pecar, como satisfazer só os seus próprios prazeres. Era assim que a humanidade vivia, tá? Há textos muito interessantes que dizem que eles não respeitavam as propriedades das pessoas, o mais forte tomava, não respeitava as mulheres. Por qualquer motivo, um matava o outro. Então, a humanidade estava extremamente corrompida, tá? E aí, no verso 6, diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. Olha só que coisa curiosa. Essa expressão aqui, que para alguém pode ficar com dúvida, né? Essa expressão de que o Senhor se arrependeu não é o mesmo arrependimento que nós, seres humanos, temos, tá bom? Não, essa é a tradução que foi apresentada como que Deus se arrependeu. A melhor tradução seria como que Deus se entristeceu grandemente, ficou profundamente triste com tudo que estava acontecendo. Tanto que na sequência fala assim, isso lhe pesou no coração, né? Porque há um texto lá em Samuel que diz que Deus não é homem para que se arrependa ou minta, né? Então Deus não tem esse, não é o arrependimento para Deus aqui não é igual ao nosso, tá bom? Puxa, eu errei. A gente normalmente se arrepende de ter feito alguma coisa, ter errado. Não, Deus não errou em nada, tá? Mas o fato da humanidade estar naquela situação, com tanta maldade no mundo, que ele estava pesando no coração de Deus. E aí no verso 7 ele fala, olha, farei desaparecer da terra o homem que criei. Porém, aparece no verso 8, porém,
Noé achou graça diante de Deus. Como num vale, assim, todo enlameado, nascia uma florzinha, né? Bonita. Essa florzinha era Noé, no meio daquela lamaçal de pecado, tá? De sujeira, de corrupção. E aí no verso 9 diz, olha, Noé era um homem justo, íntegro entre os seus companheiros. Ele era justo e íntegro. Noé não concordava com as injustiças que aconteciam. Ele era íntegro. Íntegro é uma coisa que não falta pedaço, né? Ele era honesto em tudo que ele fazia. E além de ser íntegro e honesto, ele tinha mais uma característica. Ele andava com Deus. Era um homem que gostava das coisas espirituais. Ele gostava de orar, ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, Deus faz um acordo aqui com Noé, tá? Uma aliança. O que Deus pediu para Noé? Está no capítulo 6, verso 14 até o 18. Tem alguém que gostaria de ler? Quem sabe não leu ainda? Gênesis capítulo 6, verso 14 até o 18. Deixa eu ver aqui se alguém... Gênesis capítulo 6, verso 14 até o 18. O Ocimar já leu, Ocimar? Acho que não, né? Pode ler para nós, Ocimar? Posso sim, só um minutinho. Capítulo 6, dos versos 14 até o 18. Qual foi o pedido que Deus fez para Noé? Capítulo 6, verso 14 ao 18. Isso. Diz assim: faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Muito bem, muito obrigado, Silmar. Esse texto, no verso 14, Deus diz claramente para Noé, faze uma arca de tábuas de cipreste, tá? Era a madeira, chamava cipreste. E era para calafetar com betume, quer dizer, para não ter vazamentos, né? Ligar as madeiras ali com betume. Você viu que a arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Quantos andares tinha a arca? Você reparou? Está no verso 16. Um embaixo, um segundo e um terceiro. 3 andares. Olha só, que embarcação, né? De 3 andares. E no verso 17, Deus diz, porque eu vou derramar águas na terra em forma de um dilúvio e destruir toda a vida da terra. Mas com você, Noé, eu vou fazer uma aliança. Aliança, gente, é um acordo solene. Se você tem uma aliança aí no dedo, é esse mesmo significado. É um acordo, tá? De fidelidade, não é? Essa geração de pessoas más, eles serão destruídas. Mas você será poupado. E a partir de você, da sua família, nós vamos fazer uma outra história, uma nova geração, tá bom? Porque se Deus permitisse que continuasse aquilo, daqui a pouco, né, não tinha condições de continuar, de tanta maldade. Isso mostra para nós que chega um momento que acontece a intervenção divina na história.
Se você está olhando aí para a política e está desanimado, tanta corrupção, tanto problema, estou olhando para a justiça e desanimado com as injustiças que acontecem, né? Quando você olha para a criminalidade, parece que a criminalidade toma conta do país. Gente, se você for fazer uma análise, né, parece que o crime toma conta do Brasil, sabia? PCC e outros aí afora, parece que tomam conta do Brasil. Então, há uma corrupção como que generalizada, que de vez em quando a gente olha e fala, gente, como é que vai solucionar tudo isso? E tudo são interesses. Não pense que Deus não está vendo, Ele está vendo. Uma hora, em algum momento, Deus dirá, basta, chega, assim como foi lá nos dias de Noé. Ele disse, chega, basta, tá bom? Então, vamos seguir aqui, para a gente continuar no raciocínio. O que Deus pediu para Noé fazer, então? Uma arca, tá? Como foi o dilúvio? Prepare-se, vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia. Eu vou ler. Capítulo 7, verso 1. A arca ficou pronta, foram 120 anos para fazer a arca, eu não falei desses 120 anos aqui, está no capítulo 6, verso 3, tá? Mas vamos seguir. Capítulo 7, verso 1. Terminou, a arca ficou pronta, chegou o dia, a pessoa, Noé, falou assim, e agora? Senhor, o que eu faço? A arca está pronta, né? Dá uma olhadinha no capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Deus disse, Noé, a arca está pronta, agora entra. Olha que coisa curiosa. Deus mandou Noé entrar quando começou a chuva ou antes de chover? Antes. Novamente, Noé teve que ter fé, né? Entrar na arca antes da chuva chegar, antes da chuva começar, o povo já estava lá, vinha gente de todo lugar para ver aquela arca enorme. E agora aquele homem, que chamavam de maluco, entra na arca. E ninguém quis entrar. Só ele e sua família. Ele, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Verso 5 agora e seguintes. Olha para a Bíblia. Capítulo 7, versos 5 e seguintes. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil da terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Olha que interessante. Ele ficou na arca 7 dias, sem cair nenhuma gota d'água. E aí as pessoas ficavam zombando lá fora. Não vai chover nada, Noé tá maluco. Ô, Noé, você vai ficar com esse monte de animal aí dentro, você tá maluco, né? Gente, tem uma coisa que aconteceu. Quando Deus falou, Noé, entra na arca. A humanidade não quis entrar, mas de repente ele observou e os animais estavam saindo das florestas. 2 em 2. Um casal, a Bíblia fala como é que era a quantia, certinho. E eles foram andando e entrando na arca. Já pensou? Um sinal sobrenatural para aquele povo de que algo ia acontecer, mas mesmo assim eles fechavam os olhos. A pessoa, quando está longe de Deus, ela não enxerga as evidências. É preciso ter fé para enxergar as evidências que Deus está dando. E os animais entrando na arca, e eles achavam que era coincidência. Verso 10. Aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. O verso 11 diz que as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Gente, eu não vou perguntar se você tem ideia de como foi essa chuva, porque nenhum de nós tem essa ideia. O verso 12 diz que a chuva foi uma chuva copiosa e durou
40 dias e 40 noites. Você já viu uma chuva bem forte? Uma chuva bem forte aqui em Olímpia, em meia hora ela enche o nosso rio aqui. Tá? Imagine essa chuva, como nunca houve. Diz a Bíblia que as fontes do grande abismo se abriram. Quando fala fonte dos grandes abismos, quer dizer que as águas que estavam embaixo da terra romperam-se para cima. E as comportas dos céus, as águas que estavam em cima, também caíram. Foi água enchendo a terra inteira, tá? Durante 40 dias e 40 noites. Vamos continuar, o verso 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Dizem que a porta da arca, ela não tinha como... a maneira de fechar seria por fora, e Noé estava do lado de dentro. E diz o texto aqui que o Senhor fechou a porta. Chegou o momento, aquela civilização, aquelas pessoas tiveram oportunidade. Eles podiam também, quem se arrependesse, entrar na arca, mas eles não quiseram. Até que chegou o dia que o Senhor fechou a porta. E quando Deus fecha a porta, ninguém abre mais. Lá no livro do Apocalipse diz que só Jesus tem a chave da porta, né? E quando ele abre, ninguém fecha. Mas também quando ele fecha, ninguém abre. E o verso 16 diz que Deus fechou a porta. E agora ninguém mais podia entrar. E a chuva começou. E agora as pessoas ficaram desesperadas para entrar na arca. Mas não dava mais tempo. Lembra que eu falei que tudo tem um tempo, certo? Tudo tem um tempo. Por isso, quando Deus fala ao nosso coração, é muito perigoso deixar para amanhã. Porque pode ser que se feche. A porta, como nós chamamos a porta da graça, né? Nós não sabemos o amanhã. Se Deus está tocando no nosso coração hoje, nós temos que entregar hoje, porque a porta pode se fechar. Tá bom? Então, não endureça o seu coração se o Senhor tem tocado no seu coração. Vamos continuar a leitura? Verso 17 até o 24. Diz assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Aquela arca enorme começou a flutuar. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Olha que coisa interessante. Imagine o monte mais alto da terra, a montanha mais alta que tem nessa terra. A água ficou 15 côvados para cima. Quer dizer, por volta de 7 metros para cima do mais alto monte. Imagina quanta água encheu essa terra. Verso 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra. E todo homem, olha, todo homem, exceto os que estavam dentro da arca, né? Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Meu amigo, como foi o dilúvio? Deixa eu olhar para vocês para ver se tem alguém com carinha assustada. Você conhecia essa história? Já conhecia essa história? Quem posso perguntar aqui? Tia Rosa está falando alguma coisa? Solta um pouquinho, Tia Rosa, o som aí da senhora para falar. Solta o microfone. Solta o microfone, Tia Rosa.
Aperta no celular, aí do lado esquerdo vai ter um microfone. Você aperta esse microfone. Sim. Ah, Aí, eu disse assim, que eu já vi essa história no filme de Noé. é? Eu É? nunca assisti o filme de Noé. Então, assiste para você ver que tem. Não exatamente assim, né, igual você está explicando, mas no filme eu já tinha visto. Só Mas, isso. muito bem, muito bem. Mas não é impressionante? É, Veja só, muito bonito. eu quero falar para vocês o seguinte, imagine só que Noé, eu não sei se Noé era um homem rico ou pobre, né? Eu imagino que ele não era um homem, assim, extremamente pobre. Eu imagino que não era um homem de posses, tá? Um homem inteligente, um homem trabalhador. E, de repente, ele teve que deixar tudo. Vamos imaginar que ele fosse um homem de posses. Tinha terra, tinha propriedades, dinheiro. E ele teve que deixar tudo para fazer a arca. O que ele tinha, ele gastou para fazer essa arca. Você acha que ele fez um bom negócio ou um mau negócio? Eliselton, Oi, Vaninho. ele fez um ótimo negócio. Depois, ele ficou com o mundo para ele, né? O mundo inteiro era dele depois. Passou? É verdade. Investimento que Noé fez, hein? Um ótimo investimento, né? A Muito salvação. bem. Exatamente. É claro que a gente não pode resumir essa história em um negócio, tá? É só um exemplo para a gente entender como vale a pena obedecer à palavra de Deus, sabe? Ele podia ter falado, não, eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus negócios, eu não vou gastar aqui, eu não vou gastar meu tempo nisso. Onde ele estaria agora? Ou agora não, quando aconteceu o dilúvio, estaria do lado de fora da arca, né? E para quem ficou do lado de fora, a destruição foi a única consequência, né? Vamos lá. Vamos seguir para a gente poder terminar, né? Qual a aliança, então, que Deus fez com a humanidade, logo após esse fato? Capítulo 9, versos 12 até o 17. Gente, alguém gostaria de ler? Capítulo 9 de Gênesis, verso 12 até o 17. Gênesis 9, versos 12 até o 17. Qual a aliança que Deus fez com a humanidade? Posso ler, Eliselton? Pode, Chiquinho. 6, 9. É 9, 12 ao 17. Pode ler? Pode. Deus disse: Este é o sinal da aliança que eu coloco entre eu e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens. Ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco-íris aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E o dilúvio não voltará a destruir os seres vivos. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna, a aliança de Deus com todos os seres vivos, com todo o que vive sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço com tudo que vive sobre a terra. Muito bem. Deus, então, fez uma aliança. Sabe, a humanidade ia viver perplexa, com medo de uma nova inundação, um novo dilúvio. Deus disse, eu vou fazer uma aliança com vocês. Nunca mais haverá um dilúvio universal. Um dilúvio que envolva toda a terra, que destrua a humanidade. E a prova disso, ele diz, o meu voto que eu faço, a minha aliança com vocês, é que eu vou colocar um arco no céu. Um arco, toda vez que chover, vocês vão ver esse arco e vão se lembrar desse fato. A aliança que eu fiz com a humanidade, de que não haverá mais um dilúvio e que eu vou salvar a humanidade. Estão vendo aí a aliança do arco-íris?
Você sabia que o arco-íris tem esse símbolo? Olha o verso 13 aí do capítulo 9, verso 13. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha que legal. Nunca mais haverá um dilúvio, nunca mais. Deus está nos prometendo e mostrando o arco-íris para nós. Gente, que coisa mais linda. Se você falar com um cientista, ele fala, não, arco-íris, isso aí é o vapor das águas que com reflexo da luz e não sei o quê, que forma o arco-íris. Mas para o cristão, toda vez que chove, toda vez que aparece um arco-íris, nós sabemos que é uma aliança de Deus com a terra. É o amor de Deus pela humanidade. Eu vou te contar uma história para terminar o estudo de hoje. Dizem que essa história aconteceu quando estava sendo feita a usina de Itaipu. Né? A usina de Itaipu é muito grande e eles fizeram uma barragem e haveria uma inundação muito grande ali por conta da barragem. E tinha alguns vilarejos ali pertinho de Itaipu que ia ficar embaixo das águas. Né? Então, eles foram nos vilarejos e falaram, olha, vocês precisam sair daqui, porque tudo isso aqui vai encher d'água. Não, mas e nós? Para onde nós vamos? Não, vocês vão ganhar uma casa do mesmo valor em outro lugar, em tal lugar, assim, assim, assado. E muita gente saiu. E disse que tinha um homem que era muito cabeça dura, e ele falou, não, eu não vou sair daqui, não. Eu não vou sair daqui, não. Porque eu moro aqui há 40 anos. Essa casa é minha. Eu não vou sair daqui. E aqueles homens foram embora, foram na empresa, falaram, o fulano não quer sair, e vem mais outras pessoas, uma comitiva de engenheiro, falando, o senhor, daqui tantos dias vai começar a encher de água aqui, que essa casa vai ficar inundada, o senhor não vai ter mais casa. Não, essa casa é minha. Daqui eu não saio. Tiveram que tirar o homem à força. Sabe, gente, tem hora que nós nos apegamos a coisas que já estão condenadas à destruição. Né? O que tem nesta terra aqui que faz eu e você ficarmos agarrados a ele, que vale a pena? Que vale a pena? Pensa bem. Perder o céu por causa de alguma coisa que nós estamos agarrados? Não vale a pena, né? A promessa já foi dada, Jesus vai voltar. Tudo que nós estamos vendo aqui vai ser destruído. Como Noé, um apelo que eu faço para você hoje, seja como Noé. Na sua mente, condene o mundo e coloque os olhos no futuro, no que virá, na promessa. É ali que importa. Porque aqui vai ser passageiro, vai passar. Logo, logo vai passar. Tá bom? Eu acho que alguém levantou a mãozinha. Alguém levantou a mãozinha? A Marilda levantou a mão, Marilda? Gente, alguém me chamou? Alguém levantou a mãozinha? Eu estava falando, sei que uma mãozinha apareceu. Acho que foi por engano, viu, Liseu? Por engano, né? Tá joia? Então, deixa eu concluir aqui, então. Olha só, vou mostrar de novo esse sinal aqui para você. Foi o nosso último estudo. Um homem sendo batizado. O que te falta? O que falta? Muitos aqui no grupo já estão sendo preparados para o batismo. E logo nós vamos assistir o batismo. Lá em Atos 22:16 diz, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Né? Esse é o nosso dever, porque em breve Jesus voltará. Jesus voltará nas nuvens para nos buscar. E quando chegar esse dia, nós vamos ver que as coisas da terra já não têm valor nenhum mais. Né? Assim como todas as fortunas que estavam do lado de fora da arca quando veio o dilúvio. Tá bom? Jesus está voltando. Que Deus abençoe você em mais esta noite. Espero que você tenha gostado deste estudo. Tá bom? Alguma dúvida? Pastor, como Oi, Regina. sempre, né? Até doentinha tem dúvida, mas vamos lá. No capítulo 6, no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor informou que Deus ordenou a Noé levar 2 casais de animais, né? De toda a ave, e ordenou também um casal de cada espécie dos animais imundos. Aí no 7,
já diz 7 de cada. 7 machos e 7 fêmeas. Tá, tudo bem. Foi também para a alimentação deles ali, porque nesse período eles também já comiam carne. Mas por que então, no 6 ele fala que fechou a porta, né? E aí já no 7 já tem essa, né, diferença aí de animais levados na arca, que são 7 casais de cada. Na verdade, o capítulo 6 não fala que fechou a arca, né? A arca foi fechada só no capítulo 7, verso 16. É quando a arca é fechada. Nós temos que entender também uma técnica que Noé possui de escrever, Regina, que ele repete a ideia. Ele fala e daqui a pouco ele repete a mesma ideia. Por exemplo, ó, Você fala Moisés, né, que escreveu. Moisés, isso. Quando Moisés escreveu a história de Noé, ele tinha uma técnica para escrever as coisas. Olha só, capítulo 7, verso 10 fala, e aconteceu o quê? Depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, ele entrou na arca e ficou 7 dias. Depois falam aqui assim, ó, verso 13, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Já tinha falado que eles já tinham entrado lá atrás, e aqui repete de novo. Nesse mesmo dia eles entraram. É uma técnica, uma forma de Moisés escrever. Agora, quanto aos animais, entraram 2 de cada espécie, um casal, né? 2 casais de cada espécie dos limpos, né? Um par de animais limpos, chamados puros, né? E 7 dos impuros, tá? Dos, 2 do impuro. Na verdade, isso, 2 do impuro e 7 dos puros. Isso. Mas isso no capítulo, isso no versículo, né, no capítulo 6. Já no 7, ele fala aqui, ó, no capítulo 7, verso 2, ó. Capítulo 7, verso 2. 7. Deixa eu só fazer a leitura, então. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea, tá? É isso. Agora, qual é o outro verso que você está falando? Agora no capítulo 6, ele pede 2 dos limpos. Qual verso? Vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Com certeza, deixa eu ver. Aqui, ó, acho que no 19, de tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para o conservar. Isso, é essa mesma técnica que eu te falei. Ele fala aqui que era 2 de cada espécie, depois no capítulo 7 ele explica, ele dá mais detalhes sobre como que é. Na verdade, 2 de cada espécie é do que for ali dos impuros, né? Dos puros, 7, tá bom? Ele tem uma técnica de ampliando a escrita. Ele fala dos limpos. Aqui, pastor, ó. De tudo que vive, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, das espécies, de gado, segundo a sua espécie, de animal, répteis e tal. Mas, tá. Aí o senhor fala que esse seria o... Não, porque aqui as aves e os répteis não são imundos. Isso, exatamente. Mas entenda isso que eu acabei de dizer, Regina. Ele apresenta aqui que são 2... De uma forma geral. Isso, de cada espécie, de uma forma geral. E depois, no capítulo 7, ele explica, ele amplia a ideia. Quer ver? Só para te dar um exemplo. Ele já divide tudo certinho, os limpos e os impuros. Tá. Isso. É uma técnica de escrita. Ó, se você ler Gênesis capítulo 1, por exemplo, diz lá que Deus criou o homem certinho, capítulo 1. E o homem e mulher foram criados logo no capítulo 1. Aí no capítulo 2 ele volta e explica como a mulher foi criada. Gênesis capítulo 2. Aí dá mais detalhes. Então, ele faz isso. Ele apresenta a informação e depois na frente ele dá mais detalhes sobre essa informação. Eliseu. Tá? Oi, Ricardo. Permite só uma interpretação aqui também, que a gente pode tirar desses versos que a Regina está falando, é que no capítulo 6, 19, falam que entra macho e fêmea, né? 2 de cada espécie. Mas isso não anula, não é contraditório com a informação que está embaixo. Ele só fala que dos animais limpos, dos puros, entrou 7 pares. Mas entraram de 2 em 2, né? Então, acho que não contradiz aí, só para deixar claro também essa parte. Ótimo, tá joia. E também, ó, se você olhar o versículo, capítulo 6, 21 e 22,
leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. A eles quem? Aos outros animais. Então, aqui tinham cereais, frutas, e tudo que era possível aqui de se manter ali para que todo mundo comesse. Tá bom? Eliseu, Oi, Márcia. então, eu achei muito interessante, né, que a gente estava fazendo um estudo sobre justamente o dilúvio, quando eu e a Regina percebemos, a Regina percebeu e falou a questão desses 7, né, pares de animais puros, né, para entrar na arca, e essa aparente contradição aí. Mas foi interessante para a gente observar também. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, então, para mim, foi ótimo, né, ficar sabendo disso. Eu não tinha, já li a Bíblia, acho que é a 6ª vez que eu estou lendo agora, por completo, e nunca tinha dado por mim que tinha essa divisão, né, que Deus pediu para colocar 7 pares de animais limpos, né, puros. Então, isso para mim foi muito legal também para perceber que a questão da gente se alimentar, né, da alimentação nossa, que Deus fala para a gente ter também, de animais puros e animais impuros, já veio bem antes, né, do Levítico, lá 11. Exatamente. Então, fala, Levítico, isso daí já é coisa ultrapassada. Aí nós vamos ver o quê? Que já lá, né, no dilúvio, há tanto tempo atrás, quando não tinha nada, questão de judeu, etc., Deus já deu essa ordem, né? Então, para mim, foi muito interessante. E aí eu perguntei assim, mas por que mandou salvar os impuros também? Porque são animais importantes, né? E também porque a gente fala, né? Se você for pensar bem, se lá no Éden tinha 999 árvores frutíferas, ele pediu para não comer de um, né? 1000, comer de um. Aí também fica essa questão, olha, você tem vários animais puros para comer, mas você tem alguns que você não pode comer. Você vai teimar também, né? Eu fiquei fazendo essas analogias. É verdade, muito bem lembrado. Queria dar essa parte aí hoje. Muito bom, Márcia. A Bíblia é assim mesmo. Às vezes, você lê o mesmo texto muitas vezes, de repente você descobre uma coisa nova, né? Por isso que ela é tão importante. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Gostaram? Se gostaram, faz um joinha assim. Um conhecimento importante, por quê? Jesus falou que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. As pessoas egoístas, mas a maldade sobressaindo, né? E é o que nós estamos vendo nos dias atuais. E logo teremos a intervenção divina na história. Espero que eu e você, nós não vamos entrar numa arca, mas nós vamos entrar numa nuvem. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos fechar os olhos para a oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, bom Deus, por mais esse estudo. Nós vimos uma história bonita de salvação, mas também uma história de destruição, de pecado. Nós percebemos, bom Deus, que nós estamos vivendo em dias muito parecidos com os dias de Noé. A humanidade está perversa, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor Jesus em breve voltará. Por favor, nos ajude, Senhor, a andarmos nos caminhos do Senhor, a sermos como Noé, como Enoque, justos e íntegros no meio dessa geração ímpia. E, principalmente, nós queremos andar com o Senhor como Noé andou. Fica conosco, bom Pai, nesta noite. Aguarda-nos até o próximo estudo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.